Nessa questão, nós temos aí 36 lâmpadas, que para serem ligadas corretamente devem estar submetidas a uma diferença de potencial de 12 volts. Então, cada lâmpada, para ser ligada corretamente, tem que estar submetida a uma diferença de potencial de 12 volts. Só que a nossa rede elétrica considerada tem uma diferença de potencial velhinha de 120 volts. Então, nós vamos ter que distribuir essas lâmpadas que estão submetidas a 12 volts numa rede elétrica cuja diferença de potencial é 120. Para ela ser ligada corretamente, sem risco de queimar, ela tem que estar submetida com a ligação correta, de 12 volts. Como eu tenho 36 peças, o melhor arranjo seria o seguinte: eu vou ligar 10 lâmpadas em série. Então, nós vamos ter aqui um arranjo de 10 lâmpadas em série. Então, no total aqui, nós vamos ter 10 lâmpadas, para que cada uma tenha uma diferença de potencial de 12 volts. Então, cada uma dessas lâmpadazinhas que eu estou associando em série tem que ter uma diferença de potencial de 12 volts, para que no total eu tenha uma diferença de potencial de 120. Só que eu não tenho apenas 10 lâmpadas, eu tenho 30. Então, eu vou ter que fazer um novo arranjo em série com mais 10 lâmpadas com a mesma diferença de potencial de 12 volts. Então, nesse novo arranjo de 10 lâmpadas, cada uma delas, novamente, com uma diferença de potencial de 12 volts para que elas sejam ligadas corretamente, ou seja, desenvolvam um brilho de potência máxima. No total, vai dar 120 volts. E mais um outro arranjo, também em série, com mais 10 lâmpadas, com a diferença de potencial correta de 12 volts, para que elas brilhem de acordo com a nomenclatura nominal, de 12 volts, com a potência máxima sem correr risco de queimar. Então, até agora, eu tenho associado em série, eu tenho 3 grupos, então eu tenho 3 grupos associadas em série, e cada uma com a diferença de potencial correta de 12 volts. Esses 3 grupos têm que estar associados em paralelo, para que a diferença de potencial total da rede seja o velhinha de 120 volts. Só que eu tenho 36 lâmpadas. Como em cada grupo eu já anexei 10 lâmpadas, então no total aqui no meu circuito eu tenho 30 lâmpadas. Como no nosso circuito ele comprou 36 peças e eu já usei 30, sobraram 6. Essas 6 peças que sobraram não podem ser anexadas ao nosso circuito, senão a diferença de potencial não será a diferença de potencial correta do valor nominal de 12 volts. Então, o nosso arranjo seria 3 grupos em paralelo com a diferença de potencial de 120 volts, e nesses 3 grupos nós vamos dividir em 3 partes em série, cada uma delas com 10 lâmpadas. Então, eu usei no meu circuito 30 lâmpadas e sobraram 6. Alternativa correta, letra A. 10 lâmpadas ligadas em série, formando 3 grupos, sendo esses grupos ligados em paralelo entre si, com uma sobra de 6 lâmpadas.